Bom dia, bom dia. Alguns rostinhos já vi hoje, já me encontraram hoje, né? A gente vai iniciar nossa aula de práticas experimentais, tá bom? Na semana passada a gente não teve aula, foi feriado, né? Então vocês descansaram, ficaram de boa em casa. E aí hoje a gente vai entrar com um tema assim, diferente entre aspas, né? Um tema que está assim bem recorrente no nosso dia a dia. Não sei se vocês leram lá no recadinho que eu postei nos grupos. Alguém leu sobre o que a gente vai falar hoje? Alguém chegou a ler? Eu li. Sobre o Sim, que? sobre os inseticidas. Sobre o que? Sobre o mosquito daqui também. Inseticidas e O repelente natural, vamos aprender a fazer. Isso mesmo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí, né? O mosquito da dengue. A gente está vendo aí, né, junto com essa pandemia, está um surto, uma loucura, né, de casos de dengue, muitas pessoas tendo, né, e isso está agravando muito essa questão da pandemia. João Pedro Professora, Nunes está com o microfone ligado. Oi. semana passada quem pegou dengue foi eu e minha mãe. É horrível, né, Eduarda? A pessoa fica muito Não debilitada. escutei. É muito ruim, é horrível, Eu né? também- A pessoa fica muito Eu também peguei debilitada. dengue, professor. Também teve, João Pedro? Peguei dengue, tô ruim até hoje. Ficou dengoso, professora, eu ainda tá peguei bem no dengoso. início da pandemia. Eu achei que era o Covid, eu fiquei com medo, mas era dengue. E eu senti só nos 2 últimos dias. Pois é, gente, tá muito, a cidade tá assim, aonde a gente vai, a gente vê alguém comentando, eu tava com dengue, ou meu parente, ou meu amigo tá com dengue, e é uma questão assim tão séria, tão complicada, né, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a pessoa quando ela tá com dengue, ela fica muito debilitada, né, fica muito desidratada. E em alguns casos a pessoa acaba tendo que ir ao hospital. E esse ir ao hospital nesse período tá assim terrível, porque a pessoa chega lá com a imunidade baixa, as plaquetas baixas, acaba tendo contato com pessoas contaminadas com outras doenças, outros vírus, igual, né, o caso do coronavírus aí, a Covid, acaba contraindo. E aí chega em uma fase que algumas pessoas acabam nem resistindo, né? Então a gente precisa ter no nosso ambiente, na nossa casa, o máximo de cuidado, né? Realmente prevenir para não ter que passar por isso. Né? João, quer falar alguma coisa? Pode falar, João Pedro. Eu fiquei com 72 mil plaquetas. Ficou bem baixa, 72 mil. Ficou muito baixa a sua. Você teve que ser internado, João Pedro? Acho que ele não escutou. Não entendi. Você ficou internado? Não. Não, né? Mas eu tava tomando bastante água de coco e caldo de cana. E Gatorade. Gatorade, né? Quem tem dengue depois fica um tempo que não quer nem saber nem de Gatorade, nem de água de coco, né? Porque tem que hidratar, não tem jeito. Quer falar, Heloísa? Quero. Professora, a senhora viu aquele caso da menininha de 9 anos que morreu em Goiânia, da dengue? Não, vi no G1? Não, vi não. Foi muito engraçado. Eu conhecia, assim, não conhecia pessoalmente, mas ela era sobrinha da minha tia. Ela pegou, teve, só que a dela foi muito forte. Aí ela faleceu. Ela tinha só 9 anos. Nossa, que tristeza. Não, gente, dengue é muito sério. Algumas pessoas às vezes não levam a sério, pensam, né? E os sintomas se confundem muito, né? A dengue, a Covid, a gente fala, fiz, graças a Deus, deu dengue, né? Graças a Deus, entre aspas, né? Porque tem que cuidar, porque se você não cuida, suas plaquetas podem cair demais, pode evoluir para uma dengue hemorrágica, né? Não significa, professora, dengue hemorrágica, então vai ficar saindo sangue pelo meu nariz, sangue pela minha boca. Não significa isso. Os vasos internos que acabam rompendo, porque ficam muito frágeis, muito fininhos. Isso aí pode levar a pessoa à morte, né? Então, o que a gente precisa fazer? Cuidar, né? A gente precisa cuidar.
porque a única forma de evitar é a prevenção. Maria Eduarda, pode falar. E também que a pessoa dá Covid e dá dengue. Sim, tá tendo muito isso. Por quê? A dengue, pessoal, apesar de sermos picados por um mosquito, né, o Aedes, é uma doença, né, provocada por um vírus. Então, esse mosquito, ele tá contaminado por um vírus, e aí quando ele vem ali, né, ele pica a gente, esse vírus, ele entra na nossa corrente sanguínea, e os vírus são doenças oportunistas. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão entrar nas células do nosso corpo e vão sugar tudo, certo? E aí, por isso que a pessoa fica fraca, né? A pessoa fica mole, porque o vírus, ele vai sugar toda a sua energia. A mesma coisa do Covid, né? É um vírus, uma doença viral que vai sugando toda a sua energia e vai contaminando tudo. Aí eu separei um materialzinho aqui, vou compartilhar com vocês e a gente vai conversando um pouquinho sobre, até chegar na parte do repelente natural. Alguém pode fazer essa leitura aqui, por favor? Eu posso. Pode começar. Estamos diante de um enfrentamento a uma pandemia e, infelizmente, vemos um número de mortes crescendo. Isso traz uma sensação de angústia, medo, pânico, dentre outros sentimentos. Sabemos que não está fácil, porém precisamos buscar forças para nos cuidar. Bem, como cuidar do próximo. Em meio de tanta tristeza, vemos o número de casos de dengue aumentando consideravelmente. E precisamos agir. O vírus dessa doença também mata. Diante desse problema, na aula prática de hoje, iremos entender um pouco mais sobre essa doença. E também iremos criar alguns estudos naturais para nos auxiliar nessa proteção. Também não podemos esquecer que a melhor forma é prevenção. Então, cuide para não ter água parada ou lixo acumulado. E peça para seus vizinhos e familiares para terem a mesma atenção e cuidado. Ok, obrigada. Então aqui, pessoal, é uma informação que, assim, todo mundo está cansado de ouvir, né? Mas, infelizmente, parece que a gente só ouve, né? Não escuta, não absorve aquilo e não coloca em prática. É uma coisa que só a gente tem culpa. Às vezes a gente tem o maior cuidado na nossa casa, mas o vizinho do lado não tem. E aí a gente acaba, né, sofrendo as consequências disso. Então, por isso a gente fala sobre essa questão de conscientizar, evitar deixar a água parada, né? Ter esse cuidado, porque a melhor forma mesmo não tem jeito, é a prevenção. Depois que você está doente, tem como prevenir? Não, você vai cuidar para ficar bem, né? Então a gente precisa ter essa atenção, né? Usar repelente, sim, né? Fazer o que for, tiver ao nosso alcance para evitar isso aí. A gente já está enfrentando um momento muito difícil, a gente está vendo muitas pessoas queridas indo embora por causa dessa Covid. A gente presenciou isso aqui na escola, né? Então, assim, dentro das nossas famílias, no ciclo de amizade, né? Muita gente, né, sofrendo por causa disso. Então, a gente precisa evitar ao máximo ter que ir ao hospital nesse momento. Né? A gente precisa fortalecer nosso sistema imunológico, ficar bem, tá? E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre o mosquito, o Aedes aegypti, que é o mosquito que carrega o vírus da dengue. Certo? Quem pode começar essa leitura aqui para nós? Eu. Pode começar. O mosquito Aedes aegypti. As teorias mais aceitas indicam que o aegypti tenha se disseminado da África para o continente americano por embarcações que aportaram no Brasil para o tráfico de escravos. Há registro da ocorrência da doença em Curitiba no final do século XIX e em Niterói, Rio de Janeiro. No início do século XX, o Aegypti é originário do Egito.
A dispersão pelo mundo ocorreu da África. O Vetor. vetor foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi denominado Culex aegypti. Culex significa mosquito e é egípcio, portanto, mosquito egípcio. O gênero Aedes. Eduarda, estão me ouvindo, gente? 118. Até aí. Deixa eu ler agora, professor. Tá, só um minutinho. Olha só, então aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, né, a trajetória dele, como que ele chegou para nós aqui no Brasil. Então ele veio, né, através de embarcações ainda muitos anos atrás, né, quando ainda existia o tráfico de escravos. Né? Então, naquele período, né, começou-se a ter registros dessa doença. Então a gente consegue perceber é uma doença que está presente aí há muito, muito tempo. Aí algumas pessoas perguntam, professora, mas se ela existe há tanto tempo, por que não criou uma vacina, né, para combatê-la? Então, o que acontece? Doenças virais, elas são mais complexas, porque os vírus, eles tendem a sofrer muitas mutações. Então, pode-se criar uma vacina e combater um determinado vírus. Mas aí, se você é picado novamente, você pode ser reinfectado, porque esse vírus passou por mutação e ele já não tem aquela mesma característica genética do que foi criada a vacina, por exemplo, né? Isso aí é uma luta que está sendo até em relação à vacina agora, né, contra a Covid, porque a gente já vê que tem várias cepas diferentes, sofre mutações. Só que, de acordo com os cientistas, essa vacina criada, ela tem combatido essas cepas novas, né? Então, a dificuldade está em relação a isso aí, ok? Quem pediu para continuar a leitura? Oi? Alguém? Estão me ouvindo? Gente? Sim. Quem tinha pedido para continuar a leitura? Foi João Só que ele acabou de sair da coisa. Deve ter caído. Foi eu, fui ligar o microfone e desliguei o... Pode ler, João Pedro. Aqui, ó, os mosquitos. Tá tudo preto. Tá aparecendo para você? Tá tudo preto. Apareceu agora. Apareceu? Mosquitos fêmea sugam sangue para produzir ovos. Se os mosquitos da dengue estiver infectivo, poderá transmitir o vírus da dengue neste processo. Em geral, os mosquitos sugam uma só pessoa lote de ovos que produzem. O mosquito da dengue tem uma peculiaridade que se chama discordância gonotrófica, que significa que é capaz de picar mais de uma pessoa para o mesmo lote de ovos que produz. Há relato que um só mosquito da dengue infectivo transmitiu dengue para 5 pessoas de uma mesma família no mesmo dia. Até aí. Pessoal, olha só, vocês viram que mosquito danado? Um único mosquito é capaz de infectar uma família inteira, né? Então, a gente percebe aí a seriedade disso. Por isso que às vezes a gente percebe em algumas residências, né, algumas famílias, onde todo mundo da casa ficou doente, né? Por quê? Pode ter sido picado pelo mesmo mosquito, ou às vezes não, às vezes, né, tiveram ali vários mosquitos infectados pelo vírus, né? E um detalhe, né, uma curiosidade aí para quem não sabia, somente a fêmea que pica, tá? Somente a fêmea. Porque ela precisa do sangue para produzir os ovos, né? Que darão origem a novos mosquitos. Ok? Então, a fêmea que carrega, né, essa fama aí de causar
a doença, porque ela necessita do sangue. Aí vocês podem pensar, e os outros se alimentam como, né? O macho, através de seiva das plantas, tá bom? Outra pessoa, continua a leitura aqui para nós. Eu posso ler, professora? Pode. A fêmea precisa de sangue para a produção de ovos. Tanto o macho quanto a fêmea se alimentam de substâncias que contêm açúcar, néctar, seiva, entre outros. Mas como o macho não produz ovos, não necessita de sangue. Embora possam ocasionalmente se alimentar com sangue antes da cópula, as fêmeas intensificam a voracidade pela hematofagia após a fecundação, quando precisam ingerir sangue para realizar o desenvolvimento completo dos ovos e maturação nos ovários. Normalmente, 3 dias após a injeção, as fêmeas já estão aptas para a postura, para procurar lugar para desovar. Ok, obrigada. Então aqui a gente viu, né, que o sangue é essencial para que ela consiga desenvolver seus ovos. Até tem uma imagem aqui, ó, de uma fêmea com o abdômen cheio de sangue. Acho que vocês até já passaram por isso. Às vezes você está ali e sente uma coceirinha, quando vai olhar tem um mosquito, né, picando você mete a mão, espirra sangue para todo lado, né, ou você bate na parede e sai sangue para todo lado, porque essa fêmea ela estava se alimentando de sangue para poder produzir os seus ovos, ok? Acho que todo mundo já passou por isso, né? Matar um mosquito e ele tá cheio de sangue. Aí você pensa, meu Deus, o mosquito tem sangue, né? Igual o nosso. Não, é porque o abdômen desse mosquito estava ali cheio de sangue. Se você mata um macho, por exemplo, não se alimentou de sangue, vai ficar alguma marca de sangue na sua mão? Não, fica só um mosquitinho mortinho ali. Não é verdade? Eu tô falando besteira. Mas vocês estão caladinhos, meu Deus do céu. Então agora vamos para a nossa parte prática. Agora a gente vai ver, né, como produzir o nosso inseticida natural. Então, pessoal, eu coloquei para vocês aqui 3 receitas diferentes. Porque a professora quer dizer que eu vou ter que fazer as 3 receitinhas? Não, coloquei as 3 para vocês olharem dentro das opções quais são os materiais que vocês têm em casa, ou qual é o material mais fácil, mais acessível para vocês, ok? Então, aqui, ó, o primeiro inseticida, né, é a base de cravo da Índia. Então, aqui tem a forma de prevenção dele, né? Deve ser utilizado em pratos de vaso. Então, esse primeiro aqui é para a gente colocar nos vasinhos de plantas, aqueles vasinhos que tem os pratinhos que às vezes fica com água. Então, esse inseticida é para esse fim. Então, vai usar 60 cravos, 1,5 xícara de água e 100 ml de óleo hidratante para bebês. Qualquer óleo para beber, tá bom? Para bebês, não beber. E aqui tem o modo de preparo, certo? O segundo inseticida é com vinagre. Então, esse daqui é para borrifar, né, no ambiente. Então, vai precisar de quê? E colocar um pouco de vinagre num potinho e deixar na área que deseja. Espantar as moscas e os mosquitos. Para combater os mosquitos que estão sobrevoando, dilua 1 xícara de vinagre com 4 xícaras de água e use para pulverizar os mosquitos. E a terceira receita é inseticida com canela e detergente. Então você vai usar 100 ml de vinagre branco, 10 gotas de detergente, 1 pau de canela, 50 ml de água. Aí aqui tem a forma de preparar também. Também é para pulverizar os ambientes. Não coloquei, foi 5 receitinhas, olha só, tem muitas opções. Quarto, com óleo vegetal, 2 xícaras de óleo, 1 colher de sopa de sabão em pó, 1 litro de água, também tem a forma de preparar, também para usar para pulverizar. Se você não tiver um pulverizador, você pode usar aquele borrifadorzinho, igual aqueles que a mãe da gente usa para colocar amaciante, para borrifar nas roupas. E o último é com alho. Esse aqui vai ser cheiroso, hein? 12 dentes de alho, 1 litro de água, 1 xícara de óleo de cozinha, 1 colher de sopa de pimenta caiena.
Então, isso aqui vai bater no liquidificador, deixar em repouso durante 24 horas, depois diluir no litro de água e também serve para borrifar o ambiente. Então, vocês viram que tem 5 receitas de inseticidas naturais. Vocês vão escolher apenas uma receita para atividade prática, tá? Ah, professora, mas eu achei legal mais de uma. Posso fazer? Pode, mas para nossa atividade prática, nossa atividade basta uma receita. E aí, depois, né, vocês vão vir aqui responder essas perguntinhas, certo? Então, aqui a primeira, né, após escolher sua receitinha e realizar o experimento, responda. Qual inseticida natural você escolheu para preparar e por quê? Então, você vai explicar qual você escolheu e o motivo de ter escolhido. Depois aqui, você vai falar, né, se alguém próximo de você já foi infectado pelo vírus ou se você mesmo. Você vai relatar como foi, quais foram os sintomas apresentados. 2, de acordo com o texto, né, com a origem do mosquito, então aqui, interpretação. 3, explique por que o nome do mosquito é transmissor, né, o Aedes, então também interpretação do texto, e quantas pessoas o mosquito é capaz de infectar. 4, explique por que só a fêmea pica. Então, também interpretação. Após concluir tudo, pessoal, vocês vão postar, né, fazer a devolutiva lá na plataforma e junto vão postar uma foto do seu inseticida natural, certo? Então, vai postar uma foto sua segurando lá o seu inseticida natural, ok? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, não entendeu? Sim ou não? É para entregar que dia, professor? Vocês têm hoje até terça-feira da semana que vem, antes da nossa próxima aula, tá? Alguma dúvida, gente? Não. Não? Então tá bem tranquilo, né? Então o material já está disponível lá na plataforma. Vocês vão escolher apenas uma receitinha do inseticida para preparar e vão responder lá as atividades, as questões, fazer a devolutiva na plataforma até terça-feira da semana que vem, certo? Antes de encerrar, coloca o nome de vocês no chat e a turma, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar, não deixem de fazer, lembra que a nota de práticas vai tanto para ciências como para matemática, ok? Então façam, participem e se cuidem, tá bom? Um beijo para vocês, quem já colocou o nome no chat já pode ir saindo, tá bom? E até a próxima semana. Tchau. Tchau.